Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma boa notícia. O Tagliaferro teve as cautelares revogadas na Itália. Olha que coisa bacana, né? Isso aqui é uma indicação muito forte que ele vai ter a extradição revogada mesmo, que a justiça italiana não vai aceitar a extradição dele. Vamos entender esse caso aqui, porque também estava circulando uma notícia aí alguns dias, que o pessoal chegou a falar aqui no Gazeta do Povo, aqui, ó, Itália não atende pedido de extradição de Tagliaferro. Uma notícia que não faz muito sentido. Porque a extradição, você pede, é um processo longo que isso vai correr lá na Itália, vai levar meses. O Oswaldo Eustáquio, vocês lembram, o Oswaldo Eustáquio levou meses lá na Espanha, aí julgou numa sessão, foi negado, aí o STF recorreu, foi para outra instância, foi negado também, aí chegou na última instância, foi negado, mas é um processo que leva meses e meses. Então o caso do Tagliaferro também vai levar meses e meses, né? Eu acho que ele vai ganhar, eu já falei para vocês, não tem motivo para extradição do Tagliaferro. Mas hoje a gente teve uma outra vitória dele, foi a retirada das cautelares. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia Sopra Tiraninhos, Dino Come Dentro de uma Bacia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vocês sabem, o Tagliaferro é o assessor do Alexandre de Moraes lá no TSE, que expôs toda a corrupção que tinha dentro do grupo lá do AECD, lá da Assessoria Especial de Controle à Desinformação, não sei o que lá. Ele expôs a coisa toda e fugiu para a Itália, né? Então o Alexandre de Moraes pediu a extradição dele lá da Itália e pediu a prisão dele lá na Itália e a extradição dele lá na Itália, né? E o juiz lá, primeiro que não deu a prisão. No primeiro momento olhou aquele caso ali, lembra, quando você pede extradição, quem vai julgar isso é a Justiça da Itália, que vai julgar se ele é extraditado ou não, né? O Tagliaferro, ele é cidadão italiano, ele tem cidadania italiana, mas ainda assim, né, ele pode ser extraditado se o juiz de lá entender que ele está fugindo por conta de um crime, né? Só que, poxa, o caso dele, como eu falei, é um caso muito clássico. Ele está, evidentemente, sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Ele está se refugiando, né? Um caso até de asilo político, né? Enfim, e a primeira decisão já foi muito boa, por quê? A polícia foi até a casa dele, levou ele para a delegacia, mas era só para informar do processo de extradição, e o juiz determinou cautelares apenas, né? Então, como o Alexandre de Moraes pediu a prisão dele e a extradição, o juiz entendeu, olha só, prisão não precisa, mas cautelar é importante. Cautelar é o quê? São medidas para evitar a fuga da pessoa, para evitar que a pessoa saia fora da justiça. Então, por exemplo, você obrigado a ficar, ele foi obrigado a ficar na cidade dele, né, ali, e tinha que comunicar de tempos em tempos, não podia sair do Brasil, tinha que ficar restrito à cidade em que ele estava lá na Itália, né, a comarca que ele estava lá na Itália, né? Então, assim, e aí saiu a notícia que ele teve a audiência, conversou com o juiz e coisa e tal, a audiência foi muito bem no final das contas. Aí saiu essa notícia aqui, ó, que a Itália não atende o pedido de extradição. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não atendeu, sim, mas a extradição é um processo. Se fosse a favor do Moraes, também não teria dado decisão agora. É muito cedo para esse tipo de decisão. Tá rolando o processo lá, né? Só que o que aconteceu? Depois que eles fizeram essa audiência lá, a defesa do Tagliaferro lá na Itália entrou com um pedido para ele poder ir, parece que o médico dele fica em outra cidade, né? Então a justiça tem determinado que ele só poderia ficar na cidade dele, e o médico dele fica em outra cidade, então ele fez um pedido à Justiça da Itália para que ele pudesse ir para outra cidade. E qual não foi a surpresa o juiz cancelou todas as cautelares, falou que ele podia dar para a Itália toda. Para esse tipo de decisão do juiz, de novo, ainda não é a decisão de não aceitar a extradição do Tagliaferro, não é essa a decisão ainda. Mas é uma decisão nesse sentido, ou seja, mostra, se o juiz estivesse achando que o Tagliaferro é uma pessoa errada, que ele está realmente fugindo da justiça no Brasil e coisa e tal, ele não determinaria isso. No máximo, ele diria que não, então ok, para ir nessa outra cidade aqui pode também, porque né, para ir no médico e coisa e tal. Então ele determinaria isso. Não, ao contrário, ele acabou com as cautelares. Vamos ouvir o Tagliaferro falando aqui, ele deu uma entrevista para a Ouro Verde falando sobre isso, olha só. A notícia foi espetacular, eu fui surpreendido com o WhatsApp do advogado aqui da Itália, ele me falou parabéns, você venceu e tá tudo bem. E quando eu fui olhar, é a revogação das medidas cautelares, né? Ou seja, eu estava limitado somente a andar na cidade que eu moro e agora eu não tenho mais limitação nenhuma. Então, o primeiro pedido de Moraes foi o pedido pesado para que eu fosse preso imediatamente. A corte negou, achando que não era necessário.
e aplicando somente a restrição na cidade, né? Que já é bastante coisa. Não, vamos dizer que, assim, poder andar numa cidade é melhor que estar preso, ou até mesmo preso em casa. Aí a gente pediu um pouquinho mais, a gente não pediu tudo, a gente pediu só para que eu pudesse ir a 2 municípios vizinhos, que é onde eu compraria roupas de inverno e é onde a gente vai no médico, né? E o juiz, na verdade, ele deu o país inteiro de volta para mim, né? A liberdade de eu poder transitar na Itália. Eu não posso ir para o exterior, mas eu não. Ou seja, ele estava restrito na cidade dele, agora pode andar na Itália à vontade, não pode viajar para o exterior, né? Ele continua sendo julgado pela extradição. Esse processo da extradição é um processo que vai levar algum tempo ainda, né? E quando esse juiz decidir, mas é aquilo que eu falo para vocês, esse tipo de decisão já indica para onde que o juiz está indo, né? Não é certeza, pode ser que o juiz mude de ideia. Mas se o juiz tirou as cautelares todas dele, é porque o juiz entendeu que, não, pô, esse caso é uma palhaçada. Realmente o Alexandre de Moraes está perseguindo o cara, não tem lógica nenhuma, né? O juiz, você pode entender que ele não deu a prisão inicial porque achou que prisão era coisa demais, né? Deu só cautelar aquilo ali. Mas agora ele está convencido que não tem risco nenhum e deixou o Tagliaferro livre dentro da Itália. Não pode viajar ainda porque ele ainda está respondendo à extradição, né? E provavelmente esse processo vai levar alguns meses, talvez mais de um ano para chegar no final esse processo. Eu tenho certeza que o Tagliaferro vai continuar na Itália, não vai ser extraditado, porque é aquilo que eu falo para vocês, o caso dele é muito claro de perseguição, né? Repara a diferença para o caso da Carla Zambelli, que eu falei para vocês que é um caso mais complicado, não é um caso tão óbvio. Ela está sendo perseguida? Está sendo perseguida também, ninguém tem dúvida disso. Mas o caso dela não é um caso tão óbvio assim, e por isso que a Justiça da Itália aceitou o caso de prisão dela, ela está presa e coisa e tal, né? E também está passando por esse processo de extradição. Né? Não sabemos como é que vai ser. Eu diria para vocês que o fato do Tagliaferro ter se livrado, vai ajudar a Carla Zambelli, porque mostra mais uma vez que realmente está havendo perseguição no Brasil. Né? O Alexandre de Moraes já perdeu a capacidade de convencer pessoas fora do Brasil de que o que ele está fazendo aqui é justo. Né? Então, uma excelente notícia isso. Não é ainda o fim do processo, mas é uma derrota para o Alexandre de Moraes. Não aceitou a prisão e agora acabou com as cautelares também, porque viu que o pedido do Alexandre de Moraes é absurdo mesmo, né? E para piorar, ainda tem outra coisa aqui, ó. O Moraes negou a notificação do Tagliaferro por carta rogatória à Itália. O Alexandre de Moraes fez a citação do Tagliaferro por edital aqui no Brasil, o que é um absurdo, né? Se você tem como citar a pessoa, se você sabe onde a pessoa está e tem como citar ela, você tem que citar. Ah, mas ele está no exterior, eu não quero fazer carta rogatória porque carta rogatória demora muito tempo. E demora mesmo, né? Carta rogatória, vocês sabem, o juiz assina a carta, manda para o Ministério da Justiça do governo, o Ministério da Justiça passa para o Ministério das Relações Exteriores, que entra em contato com o Ministério das Relações Exteriores do outro país, no caso da Itália, que aí pega e manda isso lá para a Itália, para um juiz na Itália, para observar essa carta rogatória, e aí que a coisa segue. Mas esse é o processo correto. É demorado? Mas é assim que funciona, é assim que é a maneira correta, né? E aí o pessoal, a defesa do Tagliaferro pediu que o Alexandre de Moraes fizesse a citação correta para ele. O Moraes negou, falou que não, que já está citado por edital e que não interessa. Esse tipo de decisão, você pode falar, não, tá vendo? Só mostra como é que o Xandão é forte, como é que o Xandão pode, ele prende e arrebenta mesmo, não quer nem saber. Ao contrário, isso expõe para o mundo inteiro o absurdo que está acontecendo, o quanto que o Alexandre de Moraes está perdido nessa história, está desesperado nessa história toda, tomando decisões totalmente sem sentido, né? E outra coisa, que é um absurdo que o juiz lá da Itália também percebeu, é que o Alexandre de Moraes é o relator do caso do Tagliaferro que investiga vazamento do próprio gabinete. Ou seja, o Alexandre de Moraes é a vítima e o juiz nesse caso. Isso é uma coisa que não deveria acontecer em situação alguma, em projeto nenhum, em processo nenhum. Veja, no caso do aeroporto de Roma, que você lembra, também aconteceu isso. Mas o Alexandre de Moraes ainda tomou cuidado de quando passasse para a fase processual, passou para outro juiz, ficou com Toffoli a parte processual do caso lá do aeroporto de Roma. Mas ele atuou como juiz durante toda a fase de investigação, o que já é um absurdo completo, o que já não é uma coisa lógica. Ele é a vítima. A vítima não pode se meter com uma investigação nem com um julgamento, porque senão vira uma caça às bruxas, né? Mas no caso do aeroporto de Roma, ele passou para o Toffoli na fase processual para dizer, não, porque na fase processual eu não fui o juiz relator do caso, né? Enfim, agora no caso do Tagliaferro, nem isso. O caso do Tagliaferro, ele fez toda a investigação e ele é o juiz relator do caso, que ele é a vítima também e pronto, né? A mesma coisa, diga-se de passagem, no caso do inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Em que ele também é vítima, é acusador, é promotor, é juiz, ele é tudo ali, né?
Enfim, uma vitória importante do Tagliaferro, realmente parabéns a ele aí, é indicação muito firme de que realmente essa coisa vai terminar do lado certo, do lado correto, com a verdade prevalecendo. Não só no caso do Tagliaferro, mas no caso de todos nós aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.